Então, pessoal, beleza? Seguindo nossas aulas no curso de preparação da certificação da Amazon, ah, so- de arquitetura de soluções, no nível Associate. A gente está seguindo agora com a matéria referente ao EC2 e também referente ao EBS, que é o Elastic Block Store. Essa aula, basicamente, a gente vai fazer alguns exercícios práticos referentes ao vinculados ali ao conteúdo que a gente estudou na aula passada, né? Na aula anterior, que a gente fez uma coisa mais teórica, agora vamos tentar aplicar algumas coisas na prática e tentar reforçar o conhecimento. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu estou aqui então na console, né, da Amazon, no serviço da AWS da Amazon, e eu vim aqui no EC2, tá? Então se tu vier aqui em instâncias, ó, tu tem acesso às nossas instâncias, as instâncias que a gente tem inicializadas nessa região, né? Lembrando que as instâncias elas estão vinculadas a regiões. Se eu for lá para São Paulo, eu posso verificar as instâncias se existem no local São Paulo. Vamos dar uma olhada aqui. Ele está carregando. Vamos ver se ele vai aparecer com uma instância aqui ou não. Ó, tem uma instância aqui em São Paulo, tá? South America. E a gente vai lá para o norte da Virgínia. Lá no norte da Virgínia eu vou fazer o seguinte, vou excluir as duas instâncias que eu já tenho ali e criar uma nova instância do zero, tá? Carregou ali, beleza. Agora, para terminar a instância, né, que eles chamam excluir, na verdade é terminar a instância. Seleciono aqui, ação, state terminate. Confirmo ali, deletar os EBS junto, sim. Então ele vai excluir as instâncias, vai finalizar as instâncias e também vai excluir o HD, né, o root disk vinculado àquelas instâncias. Tá. Ok, ele fica aqui por um tempo, depois de algumas horas ele some, mas quando está em status terminada, significa que ela já foi finalizada pela Amazon, tá? Não finalizada no sentido de ela foi parada, não. Finalizada no sentido de ela terminou, ela foi excluída. Né? Então eu posso parar uma instância, eu posso iniciar uma instância, eu posso reiniciar uma instância e eu posso terminar uma instância. Quando eu termino ela, significa que eu excluí essa instância do nosso do conjunto de instâncias que a gente tem ali, né? Ela não está mais sendo cobrada e também ela não existe mais. Então agora a gente vai criar uma instância e logar por SSH nela. É mais ou menos isso que a gente vai fazer agora. Para fazer isso, então, a gente vem aqui nas instâncias, né? Launch Instance. Eu vou escolher uma Ubuntu aqui. Não é Deep Learning, é uma Ubuntu normal. Vamos ver se eu já passei por ela aqui. Tá aqui, ó. O tipo de instância, né? Que é aquelas questões que a gente estudou na aula passada, os vários tipos de instâncias, as famílias das instâncias aqui e para que a que se destina, né? O tipo de storage que vai ser o storage de root dessa instância, lembrando que as instâncias do tipo store, instância store não é permanente, mas as do tipo EBS são. Pelo que eu estou vendo aqui, ó, a gente tem basicamente as instâncias EBS, instância Store não encontro aqui. Então, selecionei ali a T2, micro para o nosso teste, né, novo. Número de instâncias que a gente vai executar é uma. Se eu quero que ela seja do tipo spot ou não, né, não vai ser do tipo spot. A VPC que ela vai fazer parte vai ser a VPC padrão que já veio na minha nuvem. Subnet, eu vou escolher algum tipo de subnet dentro da minha VPC. Se eu quero usar as configurações, se eu quero vincular um IP público ou não à minha instância,
tá? E aí eu posso selecionar a configuração da minha subnet, né? Por exemplo, eu vou colocar ele na subnet E, lembrando que a subnet ela sempre está vinculada a uma zona de disponibilidade. Isso é importante, a gente vai ver no VPC, mas aproveitando agora. Então, eu tenho a minha VPC ela tem uma subnet. Essa subnet sempre vai estar vinculado a uma zona de disponibilidade e algumas configurações. No caso dessa subnet, ó, ela está habilitado ao vínculo com IP público. Então, quando essa instância inicializar, ela vai ter aquele IP público. Ela não é uma subnet privada. Alguma role, né, do IAM, não tenho nenhuma role. A gente vai ver alguns detalhes sobre role mais adiante. Role, possibilidade de roles de IAM. Que a gente vai fazer quando ela terminar, ela vai parar e tal. Assim, quando a gente dá um shutdown nela, ela vai parar, ela vai terminar, né? Habilitar uma proteção ali para não finalizar de forma acidental. Se a gente quer um monitoramento mais detalhado dela, monitoramento padrão é de cada 5 minutos, monitoramento detalhado é a cada 1 minuto, tá? E aí o monitoramento padrão não tem uma cobrança extra, o detalhado ele tem uma cobrança extra. Aqui se tu vai ter um hardware dedicado a essa instância ou não, tá? Detalhes avançados, ó. Aqui que é importante, lembre que eu falei que existiam algumas configurações que a gente podia fazer para ela inicializar fazendo algo já, né, executando alguma operação. Então aqui, ó, são os comandos que a gente vai botar no Linux que ela vai executar ao inicializar essa máquina, tá? Então, por exemplo, eu quero que ela crie um diretório no temporário, mkdir barra tmp barra teste1. Então, quando eu inicializar essa sessão, essa instância, ela automaticamente vai rodar esses comandos aqui. A gente tem mais detalhes aqui, mas basicamente é isso, tá? Essa é uma instância Linux que a gente está criando, tá? Se fosse uma instância Windows, isso também funcionaria. A gente poderia colocar ali, por exemplo, para criar um diretório md c dois pontos barra, sei lá, temp. Então ele vai criar um diretório ctemp, por exemplo. md é o comando para criar diretório no Windows, né? Então, como essa é Linux, a gente tem os comandos de Linux ali. A gente podia botar, por exemplo, apt-get update, apt-get upgrade para fazer atualização de segurança já quando ele inicializar a máquina, né? Então, aqui esse é o que eles chamam de user data, tá? E é onde a gente coloca um script, a gente pode selecionar um arquivo, a gente pode botar um script bem maior aqui, né? Do que simplesmente um outro comando. E isso vai, querendo ou não, a gente pode preparar a nossa instância para inicializar a partir de uma AMI padrão já com uma configuração que a gente quer. A gente pode, por exemplo, mandar ela instalar o Apache aqui nas linhas, né? Instala o Apache, apt-get install Apache 2, manda ela fazer um wget ali para baixar uma página de algum lugar, né? Ou instalar já o cliente da Amazon para ele pegar e já baixar um site do S3. Então nós temos muitas opções que a gente pode fazer aqui para, a partir de uma imagem Ubuntu ou Linux ou até mesmo Windows zerada, ele já preparar um ambiente e já inicializar o ambiente pela nossa direto na nossa instância sem uma intervenção nossa. Então isso vai agilizar muito mais a nossa entrega de conteúdo, ou mesmo agilizar muito mais para que a instância já fique pronta e já entre pronta para começar o trabalho, no caso de instâncias on demand, tá? Então nesse caso a gente só vai deixar ali o mkdir barra tmp barra teste1, tá? Mais um para frente aqui, a gente tem o tipo de storage que a gente também estudou ali, os modos de storage, ó, e basicamente a gente tem 3 tipos de storage: o magnético, o para uso geral e os IOPS provisionados, tá? Ou seja, para quando tu quer muita rapidez de IOPS, geralmente o caso geral de uso tu escolhe esse aqui, ou um modelo mais antigo aí, magnético, tá? Geralmente a gente deixa no geral, mas depende de cada caso. Quando tu terminar uma instância,
tu pode deletar o teu EBS, ou não precisa deletar teu EBS, tu deixar marcado aqui, ó. Esse wind vai finalizar a instância, tirar ela, mas teu HD vai ficar quietinho ali sem ser apagado, tá? Então são as opções que a gente tem. Aqui a gente tem as tags, que é aquela outra questão que eu citei também na aula passada, né, que a gente pode adicionar tags e tal para monitorar isso. Então eu posso botar aqui o centro de custo. E, como ele já existe uma tag centro de custo, quando eu boto CE ele já preenche aqui para mim, tá? Porque a centro de custo eu já criei em outro momento. Aqui eu vou colocar certificação aqui, ele vai marcar os volumes e a instância também com essa tag. Aqui a questão de security group, né, eu posso selecionar um security group já existente, ou posso criar um novo security group, né, que é o security group é um firewall a nível de host, né, independente se a nossa estação vai ter um firewall no iptables ou o que for, esse aqui é um firewall que a Amazon disponibiliza para nós, tá? Eu vou colocar security group cert de certificação. O nome qualquer que eu estou colocando ali, né? Aqui ele diz, ó, que vai estar habilitado então a porta SSH, né, o protocolo TCP na porta 22, para que de qualquer origem. Por que isso? Porque senão a gente não vai conseguir conectar nessa máquina de jeito nenhum, tá? Review em launch. A gente dá uma olhada aqui em tudo e Instance Details. Launch. Aqui é uma questão bem importante. Lembrem que eu comentei que a gente pode conectar nas máquinas Linux através de uma conexão SSH, os IPs públicos ao Elastic IP e internamente na rede via internal IP. E aqui a gente pode criar um novo par de chaves privadas, né? Um novo par de chaves para fazer essa conexão ou um par de chaves já existente. No caso, eu vou criar um novo par de chaves aqui, vou botar certificação. Aí eu vou fazer um download desse par de chaves. Vou salvar esse arquivo aqui na área de trabalho. Área de trabalho. Ok, fiz o download do par de chaves que eu vou precisar depois para conexão e vou rodar a instância. Opa, deu um errinho aqui, vamos ver o que é. Ele disse que o nome do grupo é inválido. Haha, isso aqui foi só para testar, para ver se vocês estavam espertos aí, ó. Não, mentira, eu errei mesmo. Que ele não permite o traço no nome do grupo, tá? Então, vamos retornar lá. Vamos editar nossa informação do nome do grupo. Do Security Group. O Storage. Security Group, ó. Vamos tirar aquele traço ali. Então, Security Group do tipo Cert. Rever e rodar e rodar. Vamos ver se ele vai agora. Usar uma chave de pares existentes é a certificação, que é aquela que eu baixei há pouco tempo. Concordo com tudo isso e vamos embora. Ok. Está inicializando ela, tá? Então vamos lá ver a instância. A gente tem as duas que a gente terminou ali há pouco tempo. E nós temos a nova instância que está sendo criada aqui, tá? Essa nova instância, ela vai demorar um pouquinho, ela demora uns 5 minutos mais ou menos para ficar ok. Assim que ela ficar ok, aí eu vou dar um corte nessa gravação para a gente não perder tempo. Então aqui, a instância inicializou, tá? Tá rodando aqui certinho. E ela faz aqui duas checagens, duas ok, né? Automaticamente, como é uma subnet pública, ela já identificou e já deu o host de acesso a esse novo computador e também um IP público para a gente ter acesso via internet a ele. Como ele está num grupo de segurança que permite a nossa entrada via SSH, a gente vai conectar no SSH nessa máquina, tá? O IP privado dela é esse aqui. Então eu baixei ela na minha área de trabalho. Como eu utilizo Linux, a gente vai utilizar o comando SSH. Então
SSH-i para informar o certificado de conexão, tá? Eu estou dentro da pasta área de trabalho, então é só dizer certificação.pen, que é o nome do certificado. E o usuário que a gente conecta é o Ubuntu, eu escolhi o IP público. Poderia ter escolhido o nome público para fazer o nome, né, que ele vai resolver para o IP público para ele fazer essa conexão, tá? Então está conectado na máquina, agora é só a gente dar um do su aqui. E a gente tem poderes de root sobre essa máquina aqui, é a máquina virtual, tá? Aqui no diretório TMIP, ele acabou não criando aquele diretório que eu pedi para ele criar, o teste 1, provavelmente porque o TMP ele é excluído e tal, quando o Ubuntu liga. Na verdade foi uma escolha ruim aquele meu teste em cima do TMP. Poderia ter criado um diretório em qualquer outro local que ele a princípio iria criar sem problemas ali no user data, no campo user data. Tá? Mas o que importa para nós é a informação de que aquele campo user data ali na hora da criação da instância ele serve para isso, para te preparar a tua instância com comandos na hora da inicialização dela, e não em toda a inicialização, mas na hora da criação da tua instância, para já preparar ela para o teu ambiente, ter essa possibilidade, tá? Então aqui está a instância está aberta, as informações dela estão aqui, né? A gente tem um HD vinculado, na verdade a gente chama de HD, mas dentro da Amazon a gente chama de EBS, né? Então um EBS, Elastic Block Store, ligado ao root, né? Que é o SDA1 aqui, ó. Então é um história de armazenamento aqui, né? Vamos aqui em volumes do bloco, ó. E aí a gente vai ver que ele vai ter em uso esse aqui, um disponível, tem dois disponíveis aqui anteriores e um em uso agora, tá? Que é o que está vinculado à minha máquina, a minha instância que eu criei agora. Esses dois aqui eu já vou excluir para não atrapalhar a gente, tá? Então estou deletando eles aqui. Isso aqui já era, tá? Deletou, já era. Questão importante sobre os EBS, tá? Eles fazem a replicação deles dentro da mesma zona de disponibilidade. É diferente do S3, o S3 que é aquele sistema de armazenamento de objetos, ele replica os dados em várias zonas de disponibilidade, várias AZs. No caso do Block Storage, ele funciona dentro de uma mesma AZ, ele tem um sistema de replicação ali, a gente não tem acesso a isso, mas ele tem um sistema de replicação dentro da mesma AZ. Se der um problema num disco virtual, ele disponibilizar para nós ali sem ter grandes problemas ou sem perder os dados, tá? Então, para eles conseguirem, para a Amazon conseguir entregar aqueles 99,95% de disponibilidade, durabilidade da informação, nesse caso, eles utilizam esse sistema de sincronia, vamos chamar assim, interna deles, né, de informações de dados do Elastic Block Store dentro de uma mesma AZ, tá? Então eles não ficam replicando dados entre AZs ou muito menos entre regiões diferentes, né? Então, ok, estou conectado por SSH aqui no meu Linux, né? E vocês lembram que eu falei aquele detalhe sobre os metadata? Ou seja, ok, eu estou aqui dentro da minha instância e eu preciso que o meu software capture, que está rodando aqui, capture informações sobre essa instância. Como é que eu posso fazer? Que comando eu posso dar para eu capturar informações dessa instância por ela mesma? Bem, vamos ver se está instalado o curl. Tá instalado. Então, se eu acessar, por exemplo, se eu tivesse um browser de internet, né, no meu caso eu não tenho, então, porque é uma máquina que só tem a console texto aqui, mas o curl ele faz o acesso do protocolo HTTP, como se fosse um browser, ou tu pode fazer download por ele e tal. Então tu tem esse endereço coringa aqui, ó. E ele te mostra informações a respeito da tua então o que acontece, tá? O curl, o que ele é? É como se fosse um browser simples de navegação. Ele vai retornar o que o servidor HTTP está informando, tá? O servidor internet está informando. O IP, independente da tua máquina, sendo uma máquina EC2,
através desse IP, desse caminho, de dentro da tua rede da Amazon, ele vai te trazer informações a respeito da tua máquina, tá? Então, curl, e aí tu pega e bota o comando, ele vai te dizer, olha, essas são as opções de informação que tu pode requisitar dela, tá? Aí o que tu faz? Por exemplo, eu quero saber o... Eu quero saber, deixa eu ver uma informação aqui, o local IPv4 dessa máquina, tá? Dessa instância. Então, como é que a gente faz? A gente bota o endereço, e aí no final do endereço local IPv4, ó. Aí ele me trouxe aqui, então ele não dá nenhuma quebra direito de... Mas isso é ótimo para um sistema automatizado. Então, por exemplo, aqui ele me trouxe o IP interno da minha instância, que é um 72.31.58.159. Se a gente olhar aqui, ó, aqui na instância, selecionar nossa instância aqui, vai ver que, ó, ele bate, as informações batem, tá vendo? Então, essa é uma maneira de tu conseguir capturar informações da tua própria máquina para teus sistemas capturarem informação, e que pode ser que também caia nas provas de certificação. Então, é importante tu ter mais ou menos gravado que existe um endereço de formato HTTP que pode acessar, e ali dentro subpastas, enfim, que tu pode capturar ou pegar informações específicas das tuas instâncias a partir de dentro da tua própria instância. Claro que se tu estiver na internet, em outro local, que não seja dentro da rede da Amazon, botar esse endereço aqui não vai funcionar. Esse endereço só funciona dentro da própria rede da Amazon, tá? E serve para fazer algumas automatizações ali dentro. Isso é bem interessante, ó, tá? Isso também vai funcionar no Windows, enfim, em qualquer tipo de instância, tá? Aqui, como eu estava dando só um exemplo para Linux, tá? Na documentação a gente tem um exemplo aqui, ó, utilizando o PowerShell. Tu pode dar esse comando aqui, ó, que tu vai obter a mesma resposta daquele comando que eu dei o curl do Linux ali, para te ter as informações também no caso do Windows, se tu precisar. Tá, beleza? Agora a gente vai criar aqui, ó, uma instância do tipo Windows aqui, só para ver a diferença. Windows 2016 Server, tipo de hardware, uma instância pública ali, né? O resto é basicamente tudo igual. Aí o storage dela vai ser maior, né? Porque por padrão ele já vem ali 8 GB para Linux e 30 GB para Windows. Você pode aumentar isso, né? Conforme a tua necessidade. Enfim, eu vou deixar isso aqui para teste. As tags ali, a gente vai adicionar uma tag, que é o centro de custo certificação. Security Group, eu vou já selecionar um Security Group, que é aquele Security Group Cert ali que eu criei. É importante, importante, importante aquela mensagem que ele me deu ali, ó. Muito importante. O que acontece, tá? A gente tem o Security Group anterior, eu tinha aberto somente a porta 22 de entrada, que é o SSH. Como a gente viu no Windows, a conexão a gente não vai fazer SSH, porque não existe SSH no Windows, a gente vai fazer via... ou por padrão, não existe SSH no Windows, né? Então a gente vai fazer a conexão via RDP, que utiliza a porta 3389. Então, eu vou criar um novo grupo, ou de repente eu adiciono mais uma porta nesse grupo. Então depois eu vou adicionar uma nova porta nesse grupo aqui, tá? Mas ele me trouxe um alerta e disse, olha, a 3389 não está aberta, tu não vai conseguir acesso utilizando esse grupo. E vamos rodar ele então, e vamos usar um existente par de chaves, que é o certificação lá, que é o que eu baixei no meu desktop. Ok, está inicializando a máquina Windows. Eu acabei não mostrando para vocês, mas é possível também tu criar ali. Tu tem um app-data que tu pode fazer as criações dos comandos via PowerShell quando tu vai criar a instância no mesmo modelo que tu pode fazer via Linux, ali via PowerShell, ok? No Linux tu utiliza os script bash e no Windows tu utiliza PowerShell. Está inicializando a máquina Windows aqui.
Para a gente não se perder, eu vou editar o nome da máquina, porque o que importa para a Amazon é o ID da máquina, tá? Instância ID. Né? Mas para nós, para facilitar a nossa visualização, vamos colocar aqui, ó, certificação Linux, para dizer que é a nossa Linux, e aqui certificação Windows. Que é a que está sendo criado agora, tá? Enquanto ele está criando a máquina, a gente vai no Security Group aqui. Vamos chegar no nosso Security Group, aquele que a gente criou, que é o SG Cert, que é Security Group de certificação. E eu vou adicionar uma porta. Então vou editar aqui, adicionar uma porta. Eu posso escolher direto aqui RDP. Ó. Ele já seleciona o RDP, ele já diz que é 3389. E ele está esperando aqui qual origem que ele vai aceitar as conexões. Colocando 0000 na barra 0, quem está acostumado a lidar com rede, isso é bem comum, está habilitando a entrada de conexão de qualquer lugar. Tá? Vou colocar aqui admin desktop. E aqui o de cima eu vou... É uma descrição só para facilitar. Sempre quando der para colocar a descrição, coloque que vai facilitar a tua vida. Tá? Então admin desktop, SSH. Agora a gente vai conseguir conectar nessa máquina via 3389 também. Estou indo aqui nas instâncias, está inicializando ainda, então vou fazer enquanto ele está inicializando a nossa máquina Windows, tá? O que a gente pode fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Existem várias possibilidades dentro das instâncias, tá? E aí, como a gente está mexendo com o EBS também, o que eu vou fazer? A gente tem aqui nos volumes os dois volumes, esses dois volumes. Os dois estão em uso porque um é o volume de 30 GB da minha máquina Windows que eu estou inicializando agora e o outro é o de 8 GB da minha máquina Linux que eu já inicializei e estou conectado nela aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar um novo volume, né, do tipo GP2, eu vou botar do tipo magnético aqui. Vou botar aqui 1 GB, que é o tamanho mínimo dele. Vou escolher a zona F. Não está baseado em nenhum snapshot. Vou criar esse volume. Ok, então é um volume padrão que está disponível aí para a gente vincular ele com qualquer coisa. É um HD de 1 GB que está solto ali, né, em algum lugar. Eu vou dar um clear aqui no nosso Linux. lsblk. Ele vai mostrar aqui os discos que a gente tem na máquina, tá? No nosso Linux, na nossa instância Linux. No caso, a gente só tem um disco, disco A. Então, eu vou agora vincular esse disco. Eu vou atachar esse volume. Na verdade, assim, como eu criei, isso é bem importante, tá? Como eu criei esse volume na zona de disponibilidade 1F, somente os computadores daquela zona de disponibilidade vão ter acesso a esse disco. Eu não consigo criar o disco numa zona de disponibilidade e atachar ele a uma instância que está em outra zona de disponibilidade. Isso que eu não estou falando de regiões, estou falando de zonas de disponibilidade. Então o nosso Windows está na 1F, ó, aí a gente tem a 1F também, o disco novo que a gente criou. E o nosso Linux, ele está na 1E. Bem, como é que eu sei que o meu Linux está na 1E? É porque esse Elastic Block Store, ele está me dizendo que ele está na 1E. Ó. Se esse Elastic Block Store, que é o root do meu Linux, está na 1E, então o meu Linux está na 1E. Eu posso olhar isso de duas maneiras, tá? Qual é a zona que ele está? Vamos ver se ele diz aqui. Se ele não diz aqui, tem uma outra maneira. Deixa eu ver aqui. Instância, local IPv4, network. Talvez o network mostre. Ele só vai mostrar a interface. Então é mais fácil mesmo a gente vir direto pela console dele aqui, ó. A gente vem aqui nas instâncias.
E aí direto aqui, ó, esse aqui eu vou aumentar para facilitar aqui. O nosso Linux, então, ele está na zona de disponibilidade 1E, tá? Tá rodando na zona de disponibilidade 1E. Então, quando eu for criar um volume, eu vou criar o volume dentro da zona de disponibilidade que eu quero ele, que eu preciso dele. No caso, vou criar um outro disco magnético de 1.5. Lembrando que disco magnético, vou botar 2 GB. Lembrando que disco magnético a gente tem que usar usa no mínimo a situação mínima possível. Geralmente a gente vai usar os SSDs. Raramente a gente vai criar um disco magnético, tá? E aí a gente pode criar um volume. E importantíssimo também, ó, em criptografia. Tu pode criptografar o teu disco, tá? E isso não significa que tu vai precisar de um software especial para fazer a leitura do teu disco criptografado na tua instância. Não, ele vai criptografar mais internamente. Quando for para a instância, ele já vai estar descriptografado. Então, para a tua instância vai ficar transparente, mas para ti, até eu vou criar uma chave aqui, ó, que é a centro de custo, que é a certificação. Então, já criei uma tag. Então, essa questão de criptografia é bem importante. A gente está criptografando o volume, tá? Só que vai ficar transparente isso para a instância. Bem, mas se vai ficar transparente para a instância, então qual é a moral de eu estar criptografando o meu volume de dados? É porque no momento em que a Amazon for descartar esse produto, esse HD, vamos dizer assim, que meus dados estão gravados, eles vão estar gravados de forma criptografada. Então, se por acaso esse HD for roubado de alguma maneira lá, né, na Amazon, o pessoal não vai conseguir pegar esses dados, porque esses dados estão criptografados dentro do disco. Então criei o volume, ok? Vou dar uma olhada aqui, agora a gente tem dois volumes, ó. Um de 1 GB na 1F e um de 2 GB na 1E, tá? Agora eu vou atachar ele no meu Linux. Action. Atache o volume. A instância da 1E, que é a minha certificação Linux aqui, ó. Atache. Tá atachando ele está como se fosse conectando o disco no meu Linux. Vamos ver se ele terminar aqui de atachar, se a gente já consegue identificar um novo disco ali no nosso Linux, um disco secundário, tá? Esperar um pouquinho aqui, já está atachando. Ok, agora ele já vinculou ao nosso Linux, tá? E aqui, ó, esse outro disco que eu criei, eu posso vincular ele ao meu Windows, esse de 1 GB aqui que está na mesma zona do Windows, tá? Ah, bah, mas eu quero trocar ele de zona hein, agora. Bem, tu pode fazer um snapshot desse teu disco, né? E fazer uma restauração dentro de outra zona desse snapshot que tu criou. É uma possibilidade, tá? Deixa eu ver se no nosso Linux ele já vai aparecer aqui. Dá um lsblk nele aqui. Ó, eu tinha só o A e agora eu já tenho o xvdf de 2 GB. Então eu posso criar uma partição aqui. xvdf. Uma nova partição, primária, babá. Pronto, está criada a partição Linux. Gravei, agora mkfs xt4. Isso aqui não está no escopo do curso, nem vai cair na certificação, né? Só para mkfs.xt4 /dev /xvdf1, que é a partição que a gente criou nova. Ok, a partição está criada nova e já está com o sistema de arquivos criado. Então, por exemplo, eu posso dar um mkdir /mnt disco 2. Então, estou criando um diretório chamado disco 2 dentro do meu MNT. Agora estou montando dev xvf1 para dentro do /mnt disco 2. Por que eu estou fazendo tudo isso, tá? O disco ele é zerado, é que nem tu compra um disco zero na fábrica, tá? Tu comprou da loja um disco zerado, ele não tinha partição nenhuma, então com o Fdisk eu criei uma partição nele, ativei ele para uso e criei um sistema de arquivos ext4 nele.
Agora eu estou aqui dentro e montei ele para dentro do meu diretório disco 2. Por que eu fiz tudo isso? Para mostrar para vocês que esse disco ele está criptografado, tá? Esse volume que eu criei é um volume padrão e ele está criptografado. Porém, eu consigo acessar ele através da minha instância Linux, ó, de maneira normal e sem nenhum tipo de problema. E como ele é feito numa camada entre o disco e a instância, é para não ter nenhum tipo de delay, ou o mínimo de delay possível, que influencie na velocidade de gravação e de leitura desse volume dentro do uso dele num Linux ou no Windows, tá? A mesma situação no Windows. Então, tu não precisa mexer nada na instância para trabalhar com é, discos com criptografia, e ao mesmo tempo tu vai ter os teus dados criptografados no disco. Caso aconteça algo, a gente vai ver depois na segurança da Amazon, que a Amazon pega o disco depois que tu exclui, ela vai lá e enche de 0 por cima para não ter problema de alguém ler os teus dados. Quando ela descarta esse disco, ela descarta utilizando uma série de práticas de destruir o disco e tal. Mas se por algum motivo esse disco acontecer algo, o pessoal não vai conseguir ler ele porque o disco em si está criptografado. Mas aí a partir da instância, tu consegue fazer essa leitura aqui e utilizar ele normalmente, tá? Aqui eu criei um arquivo chamado teste1. No nosso Windows lá, vamos dar uma olhada na nossa instância Windows, ó. Ela já deve ter inicializado. Ó, a instância Windows aqui está inicializada, né? E agora a gente consegue conectar nela. Como é que a gente vai conectar nela? Através do MSTSC, né, para fazer essa conexão. E através do MSTSC, no caso do Windows, né, a ferramenta aquela MSTSC, no Linux aqui eu uso o RDP, mas para te fazer a conexão nela, vamos ver aqui. Connect. Aí tu pode conectar direto. É a mesma coisa do Linux, está no host público dela. O usuário que tu vai fazer essa conexão é administrator e o password que tu vai usar, tu vai ter que gerar esse password através do que? Do arquivo de chaves que tu fez o download ali no momento da criação da instância, tá? Tu utiliza a chave, então selecionou a chave aqui. Aí tu dá um decrypt password. Ó, aí esse aqui é o password que tu vai usar para fazer essa conexão, tá? Então eu vou usar um... Deixa eu ver se eu tenho o RDesktop instalado aqui. Se não tiver, eu instalo. Tenho. Então eu vou usar o RDesktop aqui para fazer a conexão. No caso do Windows é só tu usar o MSTSC do teu Windows, né? Eu vou conectar através do IP público dela aqui. E aí o usuário é o administrator. E a senha, aquela baita senha ali. Ó, então, o usuário administrator. E a senha, aquela baita senha. Se eu vou conseguir colar aquela baita senha ali. Mas se eu não conseguir colar aqui, vai ser uma mão. Acho que ele não vai permitir eu colar. Bem, eu vou dar uma pausa aqui. Eu vou abrir um outro programa meu de conexão RDP que deve permitir eu fazer a colagem aqui, tá? Já volto aqui. Então, abri aqui o Remina, né, que é um outro programa que tem de conexão ali para Linux, para protocolo RDP. Lembrando que se no Windows pode usar o MSTSC. E se tu usa o Windows para te conectar para SSH numa máquina Linux, tu pode usar o PUT, né, ou algum outro programa. Então aqui eu coloquei aquele password que foi gerado a partir da chave criptográfica que a gente fez, que a gente baixou no momento que a gente criou a instância, né? E vou conectar aqui. Ó, fez a conexão, está inicializando e ele vai, enfim, eu vou ter todo o acesso à minha máquina Windows aqui, tá? Lembrando que se eu anexar um HD
nessa minha máquina Windows, eu vou ter acesso normal a esse HD secundário dessa minha máquina Windows aqui, sem problema nenhum, tá? Assim como eu fiz na Linux, a gente pode administrar um HD secundário aqui, ou 3 ou 4 HDs, conforme conforme a gente quiser vincular, né, esses HDs aqui no nosso Elastic Block Store, tá? Vamos fazer então aquele teste. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer uma coisa muito louca agora. A gente vai aqui no Linux, tá? E deixa eu ver aqui é a minha máquina. Aqui é o Linux mesmo, que é o Linux que eu estou conectado lá na Amazon, tá? Eu tenho um disco secundário, aquele disco de 2 GB montado ali. Ele é do tipo XT4. Esse é um tipo que a Microsoft eu acho que não reconhece por padrão esse sistema de arquivos XT4. Não é tipo de arquivo, de armazenamento, é um sistema de arquivos do tipo XT4, né? Então eu vou desmontar o meu disco. Agora eu vou formatar ele num tipo que a Microsoft consiga entender. E aí vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Ó. Então mkfs. Vamos ver aqui o que a gente tem. Vou usar ali o NTFS, vamos ver se vai. /dev xvdf1, que é a minha partição. Então eu tô reformatando a minha partição com um sistema de arquivos do tipo NTFS, tá? Então ele tá fazendo isso aí agora. Por quê? Porque o que eu vou fazer? Eu quero fazer uma snapshot desse disco, tá? Eu vou fazer uma snapshot. Minha ideia é fazer uma snapshot desse disco, ou seja, como se eu fosse fazer um backup dele. E eu vou fazer uma restauração do snapshot dele na mesma zona de disponibilidade do nosso Windows. E eu vou atachar ele na nossa máquina Windows e a gente vai identificar esse disco lá no nosso Windows, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Então aqui no meu Elastic Block Store, meus volumes, aí para evitar qualquer tipo da gente se complicar, eu vou excluir esse disco de 1 GB que eu criei ali na zona do Windows, né? Mas não está atachado em nada. Vou deletar esse volume aqui, que não estava sendo usado. Vamos ver como é que está a nossa formatação aqui. Está indo. Ver se vai demorar muito para formatar. Se demorar muito, eu corto o vídeo. Tá, ele está sendo deletado aqui. Ok. Ó, tá criando a estrutura NTFS dele. Lembrando que NTFS é o sistema de arquivos que o Windows identifica sem problema nenhum. Eu realmente não sei se ele identifica XT4 por padrão, eu acho que não, tá? Agora eu vou montar esse volume, do tipo XT4, tá? Vamos ver se vai. Ok. Agora eu vou entrar lá no disco 2. Eu vou criar um arquivo aqui, teste.txt. Escrito no Linux. Ok, então criei um sistema de arquivos do tipo FAT, né, do tipo NTFS, que o Windows identifica ele. Criei um arquivo dentro dele chamado teste.txt e criei um conteúdo dentro desse arquivo. Tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou lá nos meus volumes. Eu estou fazendo tudo isso nesse meu volume de 2 GB aqui. Ó. O que eu vou fazer com esse volume de 2 GB? Eu vou criar um snapshot dele. Ó. Qual o nome? Snap certificação teste. Descrição, vou botar aqui teste, que ele é encrypted e tal, create. Ok. Então a gente vai acompanhar a criação desse snapshot. Snapshot utilizado para backup, né? Por exemplo, do disco secundário. Lembrando que disco primário é bom a gente fazer uma imagem dessas nossas instâncias. O disco de root, o root disk, né? Ali vocês estão vendo que ele está criando esse snapshot. Um detalhe importante também é que eu não parei a máquina para fazer esse snapshot. Então eu estou imaginando que é um backup quente, né? Que a gente está fazendo na máquina, backup em uso. A gente está criando esse backup com a máquina em uso.
enquanto ele está fazendo aqui, eu vou dar um corte no vídeo para não se estender muito. Quando ele finalizar o snapshot, eu volto com o vídeo. Bom, é isso aí então, ele finalizou ali o snapshot, né? Finalizou o nosso snapshot, deixa eu dar um atualizar aqui. Então ele criou um backup do nosso disco que estava atachado à nossa máquina Linux ali, né? Que eu tinha criado aquele arquivo de teste. Criado ali, progresso 100%, completado, tá ali. Bem, lembrando, a gente tem então 3 volumes, tá? 2 volumes são do sistema operacional das máquinas, o de 30 GB da Windows, o de 8 GB da Linux, e esse terceiro aqui que está vinculado, ele está atachado à nossa máquina Linux, e a gente criou um arquivinho lá dentro. Desse secundário da Linux, a gente criou um snapshot dele, fez um backup dele, está aqui. E aí qual é a nossa ideia? A nossa ideia agora é fazer a restauração desse snapshot para um novo volume. A gente vai criar um volume a partir desse snapshot. Ó. A gente pode inclusive mudar o tipo de volume. Então, bem, puxa, mas eu estou usando magnético, agora eu comecei a usar demais e eu preciso mudar ele para um outro tipo, né? Então, eu posso fazer um snapshot dele e na restauração, por exemplo, que é o que a gente vai fazer agora, deixar de um outro tipo, eu vou deixar como SSD. Aqui a gente vai deixar ele como 2 GB. E aí lembrando que ele tem que estar na mesma zona do nosso servidor que a gente quer atachar ele, no caso é um F. Vou criar aqui nossas tags. Centro de custo, certificação. Ok, propósito geral SSD, 2 GB. Então, inclusive, isso é bem importante, tá? Eu tenho meu disco e eu quero aumentar ele. Beleza, tu pode fazer um snapshot e restaurar ele num disco de tamanho maior. Então, existem várias possibilidades a serem feitas para tu não perder os dados e tu fazer modificações nos teus volumes, tá? Uma delas é alterar, por exemplo, aqui a gente está fazendo duas, a gente está alterando a região, na verdade não é alterando, porque na verdade a gente fez um snapshot e está restaurando esse snapshot num novo volume, numa nova região, num novo tipo de volume e com um novo tamanho. Tá? A gente está fazendo uma coisa completamente, a gente está fazendo três alterações aqui na restauração desse snapshot. Ok, agora indo em volumes a gente vai ter um quarto volume aqui, ó. Que é esse de 2 GB aqui que já está disponível ó, na zona F e não está vinculado a nenhuma máquina. Então a gente vai chegar nele aqui. Ó, lembrando que existem algumas opções que tu pode fazer nele sem precisar fazer snapshot, fazer direto no teu disco, no teu Block Store, tá? No teu Elastic Block Store, que é alteração de tipo e alteração de tamanho para mais. Mas nesse nosso caso aqui, o que a gente vai fazer é atachar ele ao nosso Windows. Ó, nosso Windows. Atachar ele. Esperar ele finalizar aqui. Esperar ele terminar de atachar. E aí abrir o Windows ali. Abrir o nosso Windows e verificar se ele identifica o novo disco criado, tá? Vamos aqui, vamos tentar ir no gerenciar computador. Acho que é aqui em Computer Manager. Lembrando que esse aqui é o nosso Windows, a nossa instância Windows, tá? Aqui no Disk Manager aqui ele deve aparecer. Ó, já está aparecendo aqui. Vamos ver como é que tá lá. Ó, já está anexado o disco. Agora a gente vai botar ele para online. E acredito que que o Windows já identificaria. Ou a gente teria que, não sei se montar alguma coisa assim, essa partição aqui. Mas ela já está aqui, já está disponível para o Windows e a gente já poderia utilizar ela e ela tem os mesmos dados lá que a gente colocou no Linux porque a gente fez um backup desse sistema, tá? Essas são algumas possibilidades que a gente tem dentro do nosso acesso aqui, tá? Dentro dos acessos aqui das configurações possíveis de Linux dentro da Amazon, tá? Uma questão importante que a gente tem, que eu cheguei a
a falar na outra aula, que é, por exemplo, eu tenho o Windows aqui e deu pau no meu disco principal do meu Windows. Como é que eu posso fazer? Bem, tu pode parar a tua instância, desatachar o teu root, o Windows root que tu tem, né? Atachar ele como secundário num outro Windows e aí fazer o que tu precisa fazer ali para te fazer a restauração correta desse teu Windows com problema. Esse é um exemplo de uso, tá? Uma outra questão que ficou também era a questão das instâncias do tipo spot. Então, eu tenho aqui as nossas instâncias spot. Então, essas aqui são as instâncias. Aqui tu tem, nesse acesso aqui na console, tu tem acesso a requisição, requerer instâncias do tipo spot, tá? Então, o principal conceito das instâncias do tipo spot é o seguinte: tu pode pedir, fazer uma requisição e dizer assim, olha, eu preciso de tantas instâncias, desde que elas estejam com um valor tal, tá? Por exemplo, sei lá, 10 centavos é o preço da instância padrão por minuto. Aí, bem, então eu posso dizer assim, se tiver 5 centavos, em vez de eu pegar a instância on demand, eu quero a instância do tipo spot. Isso vai fazer o seguinte, que ele comece a pegar instâncias do tipo spot e trabalhe nelas. Qual o problema disso? A minha aplicação tem que estar preparada para isso, tá? Então tu tem que ter uma aplicação que utilize várias instâncias, elas podem finalizar, inicializar e a tua aplicação vai continuar rodando sem problemas, como se fosse uma aplicação a nível para trabalhar com cluster e tal. Não são todas as aplicações que vão conseguir lidar de maneira correta com o spot, porque o spot, a máquina do tipo spot, ela pode ser finalizada a qualquer momento. E tu vai perder todos os dados dela. Então tem que ter parcelas de processamento que tu pode dividir entre várias máquinas. Então, eu estou fazendo um projeto genoma que vai utilizar multiprocessamento em várias máquinas. Bem, então utiliza o tipo spot que tu vai te dar bem com isso. Porque finalizando uma máquina, simplesmente tu perdeu um pedacinho do processo e tu vai continuar com todas as outras funcionando, tu vai reduzir muito dinheiro. Então é importante saber que o spot funciona como se fosse um mercado de ações, em que tu define um preço mínimo e a partir daquele preço mínimo tu começa a pegar aquelas instâncias daquele modelo do tipo spot, que ela pode ser finalizada a qualquer momento, não tem uma garantia de continuidade, e que para isso o teu software tem que estar preparado para agir ou para trabalhar com instâncias que podem ser finalizadas a qualquer momento sem dano ao teu processamento. Por isso é muito utilizada para processamentos em lote e aplicações que estão preparadas para esse tipo de processamento em lote em várias instâncias, tá? Então não é todo o caso, são poucos casos que a gente pode imaginar. Imaginando o montante de aplicações que existem, são poucos casos que a gente realmente pode utilizar máquinas desse tipo spot aqui, tá? Para finalizar o nosso conteúdo de EC2 e de Block Storage, Elastic Block Storage, eu trouxe algumas 3 questões aqui, também baseadas naquele livro que eu falei na primeira aula, traduzido para português, também um pouco modificadas, mas que demonstram o espírito das perguntas que podem ser pedidas para nós na certificação, tá? Então, a questão é sobre esse conteúdo, EC2 e Block Storage, tá? Então, questão número 2 aqui, ó. Tá? O módulo 2, desculpe. Questão número 1. Então, sua aplicação necessita normalmente de 4 instâncias para suportar o tráfego e os acessos. Ok, então tua aplicação ela necessita de 4 instâncias, eu digo instâncias EC2, tá? Normalmente ela precisa de 4 instâncias inicializadas, eles não entraram no mérito do tipo de instância. Em um dia do mês apenas é necessário 12 instâncias, ou seja, 8 a mais do que as padrões. Qual a melhor maneira de adequar essas instâncias? O que eu identifico aqui, tá? Daí a gente tem que pensar no problema. A gente tem 4 instâncias e um dia do mês dá um pico, como se fosse uma loja de vendas lá que chega no fim do mês e vende bastante e precisa de 8 instâncias a mais. Então durante todo o mês tu usa 4, no fim do mês tu vai precisar de mais 8. Daí qual a melhor maneira de adequar suas instâncias, referente a estratégias, né? Aí tu vai olhar as respostas embaixo. Tu pode rodar 12 instâncias reservadas.
Então tu pode ir lá e contratar 12 instâncias reservadas na Amazon. Pode contratar 12 instâncias reservadas na Amazon. Só que o problema aí é que tu vai pagar muito, sendo que dessas 12 instâncias, só 4 que tu vai usar o mês inteiro. Né? Aquelas instâncias reservadas são as instâncias que a gente vai manter sempre ligadas aí por no mínimo um ano e tal. E aí tu vai ter as outras 8 instâncias reservadas sem uso, tu vai usar elas somente num dia do mês. Então isso não é o mais adequado. Tecnicamente é possível, mas não é o mais adequado, isso que é importante. A outra opção é rodar 4 instâncias reservadas no dia necessário, 8 instâncias on demand. Bem, a princípio sim, mas vamos ver as outras. Rodar 12 instâncias spot. Na verdade não, porque a instância pode, só que a gente está falando ali de que tu vai precisar 4 instâncias sempre ligadas, no mínimo. E o spot a gente sabe que ela pode desligar a qualquer momento, então não é o aconselhável. Rodar 4 instâncias on demand constantemente, 8 instâncias reservadas? Não, porque tu vai precisar de 4 instâncias. Então, a resposta correta é a letra B, que são 4 instâncias reservadas. Então, tu sempre vai ter as 4 instâncias ligadas. Então, tu vai ter 4 reservas de instâncias contratadas pelo tempo de um ano, no mínimo, ali, né? E aí, no dia do pico, tu inicializa 8 novas instâncias. E aí tu vai utilizá-las somente naquele dia e depois tu vai desligar elas. Ou tu vai fazer isso de forma automática utilizando o Elastic. O, deixa eu abrir aqui utilizando o auto scaling, né, que ele vai escalonar 8 instâncias a mais naquele dia ou de acordo com a demanda. E as 4 tu vai ter que manter sempre ligadas, tá? Então a resposta correta é a B. A questão 2. Quais informações são necessárias ao criar uma nova instância C2? Então, estamos imaginando que a gente está criando uma nova instância C2 lá na console da Amazon. E aí, quais as duas, aí selecione duas, né? Quais são as duas informações que são obrigatórias, são necessárias para a gente criar a instância C2, que a gente precisa fornecer? Password do administrador? Não, a gente não precisa fornecer password do administrador na hora de criar a instância, tá? O tipo da instância C2, bem, isso a gente precisa definir qual é o hardware que a minha instância vai executar. Então, o tipo é necessário. O ID da instância? Não. O ID da instância é muito importante, mas ele vai ser fornecido depois da instância inicializada. E a tag da instância? Bem, a tag da instância é importante, é aconselhável, mas não é necessária. Se a gente não quiser botar a tag, a gente não coloca. É aconselhável que se coloque, mas não é obrigatório, que ele está dizendo que é obrigatório. E o Amazon Machine Image, o AMI, sim, a gente também precisa definir qual é a AMI, né, que é aquilo que a gente viu com uma imagem padrão que vai se originar a nossa instância. A gente precisa definir qual é o AMI que ela vai utilizar. Então a resposta certa é a letra B e a letra E, que é a AMI. Aqui na 1, a resposta certa é a letra B. E a última questão, que é a questão 3, quais características abaixo se referem ao EBS, Elastic Block Storage, que é o HD da Amazon, né, que a gente estava vendo até agora. Selecione duas características, né, que se referem ao EBS. Os dados do EBS são automaticamente replicados para outras regiões? Não, não são replicados para outras regiões, então já pode cancelar essa. Os dados do EBS são automaticamente backupados? Os dados do EBS não são automaticamente backupados, tá? A gente tem que fazer o backup desses dados através do snapshot. Existe sim, a Amazon disponibiliza aquele mecanismo de replicação na mesma zona, mas isso não é um backup, é um ponto de falha a menos, tá? Mas o backup mesmo a gente tem que fazer esse snapshot do nosso EBS, como a gente fez no nosso exercício. Você pode encriptar uma unidade de EBS e isso será transparente para a instância C2? Sim, tanto que a gente viu que isso é possível, tá? Tanto que a gente pode encriptar inclusive um snapshot desse block storage e a gente consegue abrir em outra instância. Então, na mesma instância, sem modificar nada no sistema operacional, isso é transparente para a instância. Então, isso aqui está correto. A gente pode encriptar uma unidade de EBS e isso vai ser transparente para a instância. Os dados de um EBS serão perdidos quando a instância for parada? Não, tá? Quando a instância é parada, os teus dados permanecem lá. O único tipo de dado que é perdido quando a instância é parada é o instance store, que eu acredito que está
tem pouco uso hoje em dia. O EBS ele vai permanecer. Lembrando que a gente está falando em parada, não terminada. Uma instância terminada, ela tem a opção que tu pode selecionar de excluir o teu root disk, né, que é o teu disco teu disco principal dela, tá? Se tu tem um outro disco vinculado à tua instância e tu for finalizar ele, o disco vai permanecer lá. Quer um exemplo? Vamos direto lá para o nosso exemplo aqui então. Vamos para nossas instâncias. E aí eu vou terminar com a minha instância Windows lá que tem aquele HD que a gente subiu nele, o HD secundário, tá? Vou esperar ela carregar aqui. Então, eu tenho meu Windows aqui e eu tenho dois volumes ligados ao meu Windows, tá? Meu volume que é do Windows mesmo e mais um volume anexado que é o meu HD secundário que a gente ligou nele, ó. Blocks Device, o SDA1 e o XFDF, que é o HD secundário que a gente colocou lá. Eu vou terminar essa instância, ou seja, terminar significa excluir. Aí ele me faz a pergunta, delete EBS volumes, ó, não estão marcados como delete ou terminal, vão ser deletados. Sim, vamos deletar. E aí ele diz, ó, o seguinte volume não vai ser deletado ao terminar. É esse volume desse ID aqui, ó. Então vamos terminar. Ele está finalizando essa. E lá no volumes, aquele volume secundário de 2 GB, ele vai permanecer nela e não vai ser excluído, tá? Ele vai ser desatachado, mas não vai ser excluído. Não vai mais aparecer em use aqui, mas ele não vai ser excluído. Tá? Isso é importante a gente deixar claro. Então os dados de um EBS serão perdidos quando uma instância for parada. E aqui nessa pergunta a gente está falando sobre instância parada, que é menos ainda. Ele só simplesmente está dando stop na instância, ela vai ficar lá e os dados do EBS não vão ser perdidos, com certeza. E os dados de um EBS são replicados automaticamente dentro de uma AZ? Sim. Lembrando que são duas aqui. Ó. Então, essa é a resposta certa. O EBS ele replica automaticamente. A Amazon replica os dados de um EBS dentro de uma mesma zona de disponibilidade. Tá? Então esse é o estilo de perguntas que a gente tem ali na certificação. Tá? Assim a gente finaliza esse conteúdo de EC2 e de Elastic Block Store. Lembrando que tem bastante coisa ali, né, para tu continuar lendo sobre isso. Indico a leitura do FAQ referente ao EC2, tá, que vai trazer bastante coisa que pode ser pedido no curso. Tem também a documentação que enfim, eu gerei ali, estou disponibilizando no curso. Tá? Em seguida, no próximo módulo que a gente vai entrar agora, a gente vai estar trabalhando com a VPC, que é a rede privada ali, a rede virtual privada da Amazon. Tá? Isso a gente vai ver em detalhes então no próximo módulo. Ok? Brigadão e até a próxima.